Seja bem-vindo ao canal Mistérios. Estava na faculdade planejando mudar para uma casa maior com 3 quartos com as amigas que eu tinha vivido durante o primeiro ano. Estávamos muito perto nos anos seguintes, e felizes por passar meu terceiro e último ano com elas, mas nas últimas semanas antes de entrarmos de férias, tinha visto uma placa em uma casa no caminho de volta da faculdade, e não era qualquer casa, estava bem na rota de volta. Tinha passado por lá mais de 1000 vezes nos últimos meses, e se eu for completamente honesta, estava obcecado com isso. Ela ficava na esquina de uma rua com casas geminadas na sua maioria, mas se destacava não apenas por ser isolado, mas também por ter uma vibe de casinha aconchegante, que parecia deliciosamente fora do lugar. Era o tipo de casa em que eu poderia me imaginar me tornando uma velha maluca dos gatos, e posso garantir que digo isso no melhor sentido possível. Ela tinha um pequeno jardim na frente, e pelo que parecia, um espaço externo. No geral, tudo isso se somava à minha casa dos sonhos. Então, imagine minha empolgação quando vi um cartaz de quarto para alugar na janela. Anotei o endereço de e-mail que estava no cartaz caseiro, e praticamente corri de volta para casa, para escrever um primeiro rascunho. E quando digo primeiro rascunho, quero dizer exatamente isso. O e-mail pedia para enviar um número de telefone, e uma breve introdução, mas acho que acabei escrevendo cerca de 1000 palavras antes de perceber que estava exagerando. Com certeza, fui além do necessário em termos de aluguel. Me elogiando e elogiando a casa deles, mas eu realmente queria morar lá. E quando o casal que era dono entrou em contato comigo, eu queria ainda mais. Eles eram um casal adoráveis de marido e esposa chamados John e Anne, e o aluguel que eles pediam era cerca da metade do que o outro queria pelo nosso lugar de 3 quartos. Nem precisaria me sentir culpada por desistir dos meus colegas de apartamento, pois tínhamos um amigo em comum que aproveitaria a oportunidade de morar com eles. Assim que acertássemos todos os detalhes, mudei assim que o contrato do meu antigo lugar terminou, e assim começaram algumas semanas de pura felicidade. John e Anne eram um casal trabalhador, profissional e extrovertido, o que significava que às vezes eu tinha a casa inteira só para mim por muitas horas seguidas. Esse tipo de ambiente tranquilo era exatamente o que eu precisava, para o meu terceiro e último ano de estudos, e toda a casa estava decorada tão bem, que mudar para lá era como um sonho realizado. Tecnicamente, eu estava morando no quarto futuro do filho deles, no sótão da casa. Eles deixaram a decoração neutra, o que era exatamente o que precisava para longos períodos de estudo concentrado. Ainda levava uma vida social ativa, mas enquanto a casa dos meus antigos colegas de apartamento se transformava em uma festa nos fins de semana, eu tinha esse refúgio consistente de conforto, para voltar sempre que precisasse de paz e tranquilidade. Era o sonho de todo estudante, de certa forma, e na época eu achava que era a garota mais sortuda do mundo. Mas se eu soubesse que estava me envolvendo em um pesadelo lento e contínuo, não teria me sentido tão sortuda. Como eu disse, viver lá nas primeiras semanas foi um sonho. Eu tinha minha privacidade, e era tratada com muito respeito, o que suponho que tenha facilitado a percepção da mudança súbita, porém sutil. Um dia, voltei da universidade, e a porta do alpendre estava fechada. Eu sempre fechava o alpendre quando saía, por respeito a John e a Anne, para manter o calor dentro e economizar um pouco nas contas. No entanto, naquela manhã, acabei dormindo demais, e me atrasei. Eu tinha uma aula pela manhã, e tive que vestir qualquer coisa, usar algo para esconder o cabelo bagunçado, e sair correndo de casa com apenas um pouco de desodorante, e alguns chicletes para dar a aparência de higiene. Não foi meu melhor momento, mas é a vida de estudante. Eu tinha certeza de que não fechei a porta do alpendre naquela manhã, possivelmente pela primeira vez desde que comecei a morar lá. Mas, como disse, quando voltei para casa, ela estava fechada. Mais tarde, durante o jantar, mencionei para John e Anne que um deles havia estado em casa naquele dia, e ambos disseram que não. Eu não fui confrontadora ou sarcástica, mas disse a eles que alguém deveria ter estado em casa, pois a porta do alpendre estava aberta. Ambos ignoraram o assunto, disseram que mais ninguém tinha uma chave e me asseguraram, da maneira mais educada possível, que eu devia estar enganada. Mas eu tinha tanta certeza de que não estava. Quero dizer, quase 100%, porque se eu tivesse fechado a porta com a velocidade que eu estava, eu juro que teria quebrado um dos vidros da porta. Mas então, se nem o John nem Anne disseram que estiveram em casa, não havia sinais de invasão ou roubo, o acontecimento parecia não ser motivo de preocupação. Não me entenda mal, eu sabia com certeza que alguém tinha estado em casa.
Eu não achava que estava ficando louca nem nada do tipo, apenas não percebi isso como um sinal vermelho, até que fosse tarde demais, o momento em que eu percebi de verdade que John não era exatamente o marido doce e amigável que eu achava que ele era. O incidente que tive com ele do lado de fora do banheiro no andar de cima foi o suficiente para deixar claro. Vou poupar os detalhes do que eu estava fazendo lá dentro, por questão de cortesia. Mas fiquei lá dentro por alguns minutos. Quando terminei, lavei e sequei as mãos. Ao abrir a porta, lá estava John, parado bem na minha frente. Ele não estava me encarando ou algo assim, apenas estava sorrindo. Eu lhe dei um cumprimento constrangedor, esperando que ele se afastasse para me deixar passar, mas ele não o fez. Ele apenas deixou, depois de mais alguns segundos constrangedores passarem antes de dizer desculpe, eu estava apenas esperando você terminar. Eu disse a ele que estava tudo bem, mesmo que na verdade não estivesse. Então, finalmente, ele saiu do meu caminho e me deixou passar. Sinceramente, não faço ideia de quanto tempo ele ficou lá fora, só me ouvindo ou o que quer que fosse. Normalmente, seguimos a política de que se a porta do banheiro estiver fechada, está em uso. Então, eu sabia que algo não estava certo com ele, apenas ficando lá fora em silêncio. Aquela noite foi realmente difícil, se eu for sincera. Eu pensei que tinha encontrado um lugar bom para o meu último ano, e eu achava que o John era um marido dedicado e íntegro, que não faria nada para me deixar desconfortável. Não foi um desastre completo descobrir que ele era um pouco repugnante, mas foi realmente decepcionante, eu suponho. John voltou ao seu comportamento normal por alguns dias depois disso, mas assim que eu estava começando a pensar que toda aquela situação no banheiro tinha sido um terrível mal-entendido, as coisas escalaram consideravelmente. Uma noite, por volta das 2 da manhã, recebo uma ligação de um antigo colega de apartamento. Ela estava fora bebendo e houve um incidente com um rapaz. Ela estava muito bêbada e muito chateada. Fiquei acordada para conversar com ela por alguns minutos, me certifiquei de que ela estava em um táxi, a caminho de casa, e disse a ela que ligaria novamente pela manhã. Depois disso, desliguei o telefone e percebi que precisava ir ao banheiro, antes de voltar para a cama. Saí da cama, coloquei meu roupão, e me aproximei da porta do meu quarto para abri-la, apenas para descobrir que ela já estava aberta. Eu sempre fecho minha porta à noite, sempre. Principalmente depois de toda a situação no banheiro, quando comecei a sentir que o interesse de John por mim não era nada saudável. Mas, naquela noite, minha porta estava levemente aberta. Meu coração começou a acelerar, quando percebi que alguém tinha estado me observando dormir, e que minha movimentação para atender a ligação da minha amiga o assustou. Se eu tivesse continuado dormindo, imagino que ele teria fechado silenciosamente a porta novamente. Mas, como eu estava acordada, o som repentino do fechamento me alertaria para a presença dele. Com todos esses pensamentos na minha mente, de repente, não sentia mais vontade de ir ao banheiro. A escuridão no corredor do lado de fora me aterrorizou, então simplesmente fechei minha porta, voltei para a cama, e tentei dormir. Acordei cansada, ansiosa e com uma vontade enorme de fazer xixi, e minha manhã não melhorou muito depois disso. Encontrei minha amiga, aquela de quem falei, que estava tendo problemas com um garoto, e mal havíamos conversado por minutos, quando simplesmente desabei no choro. Eu tentei ao máximo segurar as lágrimas, estando em público e tudo mais, mas foi difícil. Eu estava desolada, cansada, nem mesmo queria voltar para o lugar, no qual já estive completamente apaixonada. Agora, eu sei que isso pode parecer um grande problema de primeiro mundo para algumas pessoas. Mas veja pelo meu ponto de vista, houve uma progressão nisso, e se eu não fizesse algo a respeito, só pioraria. Acabei desabafando sobre tudo isso com alguém, conversando sobre o assunto por completo. Conversamos sobre tudo isso na casa dela, e traçamos um tipo de plano. Se eu realmente amasse aquele lugar tanto quanto eu dizia, e não quisesse deixar que o comportamento estranho do John me expulsasse, eu precisava colocar uma fechadura na minha porta. A Anne e o John não haviam pensado em colocar uma, e eu tinha a sensação de que pedir isso poderia se tornar um pouco tenso. Mas, se eu quisesse me sentir segura enquanto estivesse lá, precisava perguntar sobre isso. Eu posso ouvir você dizendo, por que eu não me mudei assim que percebi a situação? Percebi que você estava em perigo. Bem, na verdade, eu não pensei que estava em perigo real ter minha privacidade invadida. Sim, de uma grande maneira, mas achava que não havia uma ameaça séria à minha vida.
Eu não veria John da mesma forma novamente, mas eu sabia que tudo o que precisava fazer era colocar uma fechadura, e possivelmente avisar Anne sobre o comportamento do marido dela, e isso poderia resolver o problema. Também há um terceiro fator que me impediu de simplesmente empacotar todas as minhas coisas e sair daquele lugar rápido. Se eu fosse uma caloura com tempo para brincar, sim, talvez eu tivesse feito exatamente isso, mas este era o meu terceiro ano, o mais crucial da minha graduação, então ficar pulando de galho em galho, e procurar um novo lugar consumiria meu tempo de estudo, arruinaria meu foco, e potencialmente colocaria em risco toda a minha graduação. Eu estava entre a cruz e a espada, então avaliei minhas opções, e tomei a decisão que ficar seria a melhor escolha por enquanto. Quando mencionei a ideia da fechadura na minha porta para Anne, foi tão tenso quanto eu imaginava. Eu a peguei em um fim de semana, perguntei de forma muito educada, e ela concordou imediatamente. Na verdade, pensei que o constrangimento havia sido evitado, mas enquanto eu estava me afastando, Anne perguntou: "Está tudo bem?" Eu simplesmente não sabia como responder, sabendo que isso equivaleria a acusar o marido dela de assédio. Então, eu apenas disse que estava tudo bem, só que a questão da fechadura estava na minha mente há um tempo, e eu queria perguntar se estava tudo bem. Era óbvio que aquele seria o quarto das crianças em algum momento, então uma fechadura não seria necessária, mas ela concordou que eles poderiam removê-la quando chegasse a hora certa. Eu disse a ela que estava tudo bem, mas sei que ela não acreditou em mim, pelo menos não completamente. Se eu confiasse plenamente neles, que nada estivesse acontecendo para me deixar desconfortável, eu não estaria pedindo uma fechadura. Ela sabia disso tão bem quanto eu. Na verdade, eu estava um pouco preocupada se ela apenas pedisse a John para fazer isso. Nesse caso ele saberia que eu tentei evitá-lo. Mas ela não fez isso. Ela disse que chamaria um faz-tudo para fazer o serviço, já que ela e John estavam ocupados com o trabalho. Passaram-se alguns dias, e eu não recebi nenhuma resposta sobre a fechadura, e depois de uma semana, decidi lembrar Anne sobre isso. Ela pediu desculpas, disse que tinha esquecido e prometeu cuidar disso o mais rápido possível, mas isso não me tranquilizou, porque o mesmo padrão de comportamento estava prestes a se repetir. John iria fazer alguma coisa, ou algo estranho aconteceria com meu quarto ou pertences, e então ele se afastaria por um tempo, como se sua compulsão tivesse sido satisfeita. Por volta do momento em que lembrei Anne sobre a fechadura, John tinha ficado quieto por um tempo, e como eu estava esperando por um incidente, decidi usar uma das táticas que meu amigo e eu tínhamos discutido. Nós consideramos a ideia de obter uma câmera escondida, como uma forma de pegar John no ato. Um dispositivo desse tipo estava muito além do meu orçamento de estudante. Mas então percebemos que eu já tinha um equipamento de vigilância, ou melhor, algo que poderia ser facilmente adaptado, como um dispositivo de vigilância improvisado, meu notebook. Eu só precisaria deixar ele aberto e voltado para a porta, talvez com um modo de suspensão ou um aplicativo de tela preta para parecer desligado, e depois gravar um vídeo longo usando um gravador. Isso ocuparia muita memória e a qualidade da imagem poderia não ser muito boa, mas era um plano razoável o suficiente para ser colocado em prática. E foi isso que eu fiz. Eu secretamente gravei meu quarto sempre que saía ou dormia. Eu não havia realmente considerado o quanto de trabalho seria olhar os arquivos de vídeo, que tinham duração de muitas horas cada um. Mas se era o que eu precisava fazer antes da instalação da fechadura, que assim fosse. Eu estava pronta para sair daquele lugar naquele estágio. Assistir a todos esses vídeos estava consumindo meu tempo de estudo, mas eu sei que isso pode parecer bobo ou ingênuo. Eu sentia uma responsabilidade para com a Anne agora. Se o marido dela não fosse quem ela achava que era, e se eu simplesmente empacotasse minhas coisas e a deixasse com ele, sem nem ao menos um aviso? Que tipo de pessoa eu seria? Lembro de receber uma mensagem dela no início da semana, dizendo que um faz-tudo iria na quinta para instalar a fechadura. Foi um alívio enorme, mas eu também decidi continuar filmando até lá. Por mais que eu queira dizer que estou feliz por ter continuado, não acho que possa dizer isso de coração. Na quarta, um dia antes de instalar a fechadura, eu cheguei em casa da faculdade, e comecei a vasculhar pelos vídeos do meu notebook. Eu estava tão acostumada a não ver absolutamente nada, que quando pulei para um momento específico, e vi uma figura no meu quarto, confesso que me assustei um pouco. Adivinhou, era o John. Eu já tinha uma boa ideia de que ele andava espionando meu quarto, mas ver isso acontecendo bem na minha frente, me causou uma espécie de náusea arrepiante, que eu nunca havia sentido antes. No começo, ele apenas ficou parado, tendo cuidado para não tocar em qualquer coisa,
apenas olhando ao redor. Não estou afirmando ser uma adivinha ou algo assim, mas era como se eu pudesse ouvir seus pensamentos. Obviamente, ele tinha sido informado sobre a instalação da fechadura, mesmo que fosse muito tarde de passagem. Ele queria aproveitar ao máximo sua última chance de olhar meu quarto, antes que eu o trancasse com chave. Ele se aproximou de um quadro de cortiça que eu tinha pendurado na parede nos últimos anos, onde eu havia colocado todo tipo de fotos minhas e dos meus amigos de faculdade, uma colagem de memórias, e amigos antigos e novos. John se aproximou, olhou para o quadro por alguns minutos, e em seguida, pegou uma das fotos menores. Eu estava furiosa, extremamente perturbada e também enfurecida. John ainda não havia terminado. Com a foto na mão, ele caminhou até minha cama e deitou nela, não de costas, mas em uma posição fetal, virado para longe do alcance da câmera. Ele ficou lá tempo suficiente para eu pensar que ele estava dormindo, mas então eu vi um movimento. No começo era suave, quase imperceptível, até que ficou bastante claro que ele estava tremendo, quase como se estivesse em soluços. Mas eu não sei nem como dizer isso. Talvez eu não tenha conseguido entender exatamente o que ele estava fazendo, mas ele permaneceu assim por alguns minutos. Eu sei o que você está pensando, mas se ele realmente estava fazendo isso, certamente não deixou nenhum vestígio disso quando terminou. Ele apenas se levantou, arrumou as minhas cobertas e saiu. Com a foto roubada, eu finalmente tinha provas em vídeo dele espionando meu quarto, agindo como um lunático e roubando minhas coisas. Não é exatamente o crime do século, mas agora eu poderia literalmente mostrar para Anne o tipo de pessoa que seu marido realmente era. É verdade que fazer isso seria um ato que poderia acabar destruindo o casamento deles, mas as mulheres precisam se apoiar. Pelo menos foi isso que aprendi ao crescer. Eu não fiquei pensando muito sobre isso, e não deixei que a nova fechadura da porta me desanimasse. Finalmente fazendo a coisa certa. Esperei até que pudéssemos estar juntas, e ter uma conversa. Então contei a ela da maneira mais gentil possível. Imagino que ela tenha se sentido horrível, mas nós nos conhecíamos há meses nesse ponto, e ela sabia que eu não inventaria uma afirmação dessas sem motivo. Naturalmente, ela queria ver as evidências, apenas para ter certeza de que o que eu estava dizendo era verdade, e quando ela assistiu ao trecho do vídeo, pude ver que ela ficou pálida. E quando o vídeo terminou, Anne me pediu desculpas, disse que iria consertar as coisas, e então declarou, de forma bastante sombria, devo dizer, acho que tenho uma ligação para fazer. Eu sabia que seriam algumas das ligações mais difíceis de sua vida, então eu me afastei para ela ter privacidade. Quando voltei, ela me encontrou no corredor, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto, e me disse que John encontraria outro lugar para morar por um tempo. Eu também chorei um pouco enquanto a abraçava. Me senti um pouco como a irmã mais nova dela, e na semana seguinte, tentei estar presente da melhor maneira possível. Mas no final das contas, Anne só queria ficar sozinha. Pouco mais de uma semana depois, voltei para a casa da universidade, e descobri que Anne estava em casa mais cedo. Ela disse que tinha tirado um dia de folga, e tinha voltado para casa na hora do almoço, para colocar as decorações de fim de ano, mas quando chegou lá, não estava com vontade de decorar. Perguntei se ela tinha falado com John, e ela tinha, mas não queria falar sobre isso. Ela disse que não conseguia pensar nisso sem começar a chorar, e já havia drama suficiente acontecendo para ela desabafar no momento. Eu disse a ela que estaria no meu quarto, se ela precisasse de algo, mesmo que fosse só para conversar, e ela agradeceu. Saí para o corredor e subi as escadas. Eu estava no meu quarto há apenas alguns minutos, quando meu telefone começou a tocar. Era uma mensagem de Anne perguntando se eu queria uma xícara de café. Às vezes, nós nos comunicávamos assim, o típico estilo de vida de pessoas privilegiadas, eu diria. Respondi a mensagem dizendo que adoraria, e voltei a estudar, como costumava fazer antes de toda a situação horrível começar. Poucos minutos depois, Anne apareceu com o café, e eu voltei a estudar. Talvez meia hora depois, comecei a me sentir cansada. E não era apenas aquela preguiça da tarde, quero dizer, estava realmente lenta. Bebi o resto do café em grandes goles, esperando que os pequenos estímulos de cafeína me mantivessem até a noite, mas apenas alguns minutos depois senti exausta e que algo me atingiu como um muro, e mal conseguia manter os olhos abertos. Eu guardava alguns comprimidos de cafeína Pro na minha gaveta, que costumava tomar para passar noites em claro. Enquanto eu procurava por eles, ouço uma batida na minha porta. Era Anne querendo saber se eu estava me sentindo bem.
Ela nunca vinha ao meu quarto assim, e havia algo na maneira como ela me olhava que parecia muito fora do comum. Era como se houvesse uma pergunta por trás da pergunta, e de repente, com absoluto horror, percebi qual era aquela pergunta. Tentei parecer o mais desperta possível, e disse a ela que sim, que estava pensando em sair um pouco com alguns amigos. Ela forçou um sorriso e simplesmente saiu dali, me deixando sozinha. Engoli a seco cerca de 5 desses comprimidos de cafeína, e liguei para a amiga que mencionei antes, aquela que estava tendo problemas com um rapaz. Eu disse algo como: acho que colocaram algo em mim. Por favor, venha me buscar e chame uma ambulância se eu parar de responder às mensagens. Eu não conseguia acreditar que estava enviando essa mensagem. Eu até pensei que talvez eu estivesse sendo meio paranoica. Nunca em 1000 anos, quando me mudei pela primeira vez, pensei que acabaria chegando a algo assim, enviando um pedido de socorro por mensagem de texto, com medo pela minha vida, me sentindo completamente e absolutamente traída pela pessoa em quem eu pensava que podia confiar. Foi e ainda é a pior noite da minha vida. Vomitei para tentar expulsar o que restava daquele café contaminado de mim, mas minha amiga ainda me levou para o pronto-socorro quando ela chegou para me buscar. Ficando comigo no hospital durante a noite, e as enfermeiras monitoraram minha condição. Mas o que quer que eu tivesse tomado, me fez dormir por quase 10 horas seguidas, e nesse tempo, minha amiga entrou em contato com a polícia para descobrir que tipo de ação legal eu poderia tomar. Mas a triste realidade era que, a menos que eu fosse testada logo após ser levado para o hospital, havia muito pouco que poderiam fazer para testar meu sangue ou urina. Eles precisavam do meu consentimento e para isso precisariam me acordar, e graças ao que quer que Anne tivesse colocado no meu café, eu basicamente estava desacordada, até o início da manhã seguinte. Eu ainda poderia fazer uma denúncia, e a polícia teria uma conversa com Anne, para garantir que ela não tivesse nada suspeito a dizer sobre John ou até mesmo sobre mim, para falar a verdade. E então, a parte que ainda me incomoda mais, quando a polícia chegou para falar com Anne, adivinhe quem estava lá com ela, como se nada tivesse acontecido. Sim, John. Eles confirmaram que sim, houve uma discussão e Anne estava ficando com seus pais durante o final de semana, mas nada do que eu tinha dito era verdade. Na verdade, segundo eles, eu tinha sido um verdadeiro tropeço do começo ao fim, e eles suspeitaram que eu estivesse envolvido em um roubo do qual foram vítimas, pois uma das coisas que haviam desaparecido era, você adivinhou, o meu notebook, o mesmo que continha a única prova de que algo estranho havia acontecido em primeiro lugar. Eu fiz o teste de sangue e urina, caso pudessem encontrar algo, mas tive que esperar semanas para receber os resultados. Recebi o resultado negativo, e nesse tempo, estava morando em um alojamento fornecido pela universidade. A polícia disse que isso não significava necessariamente que eu não tinha sido drogada ou dopada, já que muitos sedativos saem do organismo em cerca de 10 horas, mas isso basicamente significava que eu não tinha muitas opções legais, pois agora era apenas uma questão de, ela disse. Meu pai veio para me ajudar a pegar minhas coisas de volta, e engraçado o suficiente, Anne não estava presente durante a troca, e todas as minhas coisas estavam empacotadas do lado de fora, então não foi necessário haver contato direto. Meu pai queria brigar com John e Anne. Acho que, quando recuperei minhas coisas, fiquei apenas feliz por encerrar um capítulo tão terrível na minha vida. Eu me conformei totalmente com o fato de que a polícia não seria de nenhuma ajuda. Eu sei que não é culpa deles, mas sim das limitações legais. Então, segui em frente e esqueci que isso tudo aconteceu, e espero nunca mais encontrar com eles em nenhum lugar novamente. Eu tento não pensar no que teria acontecido, se eu tivesse tirado uma soneca naquele dia, ou se eu não tivesse percebido o que estava acontecendo. Eu poderia lidar com o fato de conhecer John como algum tipo de pervertido enrustido, mas pensar que sua esposa estava envolvida, e prestes a me denunciar por mentir descaradamente por semanas, como eu disse, depois de todo aquele caos, simplesmente não vale a pena pensar sobre isso.